E está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa numa sexta-feira do dia 6 de outubro. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de terras de Juiz de Fora, aquele que sofre com a chuva e tem as suas internets abaladas, o garoto loiro dos olhos azuis maravilhoso, senhor Tiago Escudo de Carvalho. Salve, povo! E aí, vocês estão bom? Relembrando aqui, meses atrás, no início desse humilde podcast, gravávamos só nós dois aqui. É isso aí. E aí, meu querido, bora atualizar? Bora! Chegando aqui no nosso quadro de recadinhos, aqueles recadinhos bonitos, gostosos, marotos e aquelas formas que vocês podem entrar em contato conosco, principalmente duas delas. A primeira é o formulário Bora Comentar, onde você envia a sua matéria e diz o que quer comentar conosco, inclusive como o senhor Rafael Thompson irá fazer neste programa. A segunda maneira é, você quer gravar um programa inteiro aqui conosco? Essa é a oportunidade, você deixa o seu nominho lá naquele nosso formulário chamado Quero Comentar, e aí nós iremos entrar em contato com você para você gravar um programa inteirinho aqui conosco. Mais um outro recadinho, tem as nossas caixinhas lá no Spotify, onde você deixa a sua opinião sobre o programa, comentários, e nós iremos trazer tudo no próximo programa. Não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas, desta maneira a plataforma Verde Preta irá nos entregar para mais pessoas e fará com que nós sejamos mais conhecidos pelos seus amigos, ou não, talvez, vamos lá, quem sabe. Mais um recadinho aos nossos stories no Instagram, que o nosso querido Tiago de Carvalho, o senhor Dalton Cabeça, os nossos amigos ouvintes, a senhora Ana Lúcia Adrian Lemos, a senhora Josiman Henrique, dentre muitas outras pessoas que nos enviam as suas matérias pelo nosso direct para que nós coloquemos nos nossos stories. Desta maneira ele se torna uma grande fonte de informação. Digo até que menino Tiago, olha, escolhe sempre ótimas matérias de um cunho nada duvidoso. Nada. Por último, mas não menos importante, nós estaremos de férias do dia 13 de dezembro até o dia 31 de janeiro. E o que eu gostaria de dizer é que nós teremos alguns programas que são de temáticas mais simples ou não, mas assim, nós nem começamos a gravar ainda, então assim, grandes chances de não ter é nada, viu? Olha, querido ouvinte, se eu fosse você, eu ia lá na nossa rede social e falava assim, quero programa assim enquanto vocês estiverem de férias. Não importa sobre o quê. Isso aí. Seguindo aqui, meu povo, vou trazer o nosso querido quadro Quero Comentar com o senhor Rafael de Paula Thompson, que ele gosta de ser chamado por o Andarilho. Ele nos enviou uma matéria no dia 27 de novembro de 2023 e ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele nos mandou uma matéria aqui do Manual dos Games. E o título da matéria diz que presidente da Capcom diz que os jogos estão baratos. A matéria é do Rafael Moreira, do dia 26 de setembro de 2023. Basicamente, o senhor Raul Rito... Olha, o senhor Raulzito... Não diga isso. Por quê, cara? Vamos lá. Pra mim, cara, ele é... Acabei de ler aqui, ó. Se é em japonês e tem HA, a pronúncia é com R, certo? Não sei. Eu diria que sim. Se não é, passa a ser a partir de agora. Cagando regra mesmo. Raulhiro, cara. O senhor Raulhiro. Cara, isso não é o sono, cara. É canseira. É sexta-feira, quase 11 horas da noite. A gente tá aqui gravando esse programa pros nossos queridos ouvintes. Então, eu vou... A partir desse momento, o nome dele será Senhor Raulzito Tsujimoto. Tsujimoto é... Esse T é mudo. Tsujimoto. Esse teu japonês é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Bom, eu vou dizer que na verdade ele é o presidente da Capcom. É isso daí. Quem souber o nome dele pode nos corrigir aí. Esse arrombado é ele mesmo. É, exatamente. Ele expressou a sua opinião de que os preços dos jogos deveriam refletir os crescentes custos envolvidos, afirmando que atualmente os jogos estão com um valor muito baixo. Eu vou aqui abrir aspas para o que ele falou. Ele disse que na minha opinião, os preços dos jogos estão realmente baixos. Os custos de desenvolvimento são cerca de 100 vezes maiores do que na época da Famicom, o antigo NES. Mas
o valor dos jogos não subiu muito, fecha aspas. Este senhor, ele acaba ressaltando que também é importante valorizar as pessoas envolvidas no desenvolvimento dos jogos. Isso eu concordo. E aí eu vou abrir aspas aqui, porque ele falou novamente sobre isso. Também é importante aumentar os salários para atrair talentos. Cara, sempre pensando da maneira errada, né? Fechei uma aspas aqui para fazer um comentário, vou abrir aspas de novo. Com os salários em alta em toda a indústria, acredito que aumentar os preços unitários é uma abordagem saudável para os negócios, fecha aspas. Senhor Tiago, agora o que o senhor Rafael de Paula Thompson, ele gostaria de saber o que nós pensamos sobre isso, o que o senhor acha, do senhor Raulzito querendo cobrar valores absurdos sobre jogos. Cara, vou falar aqui. Não recomendo, não direi que isso já ocorreu alguma vez na vida. Não direi que alguma vez na vida eu baixei jogos para jogar em emuladores, porque eu nunca fiz isso. Mas que é uma perspectiva que se abre para quem que gosta de jogar e não tem dinheiro para pagar esses jogos cada vez mais caros, né? E vai tomar no cu. O que eu vejo de denúncia de trabalhador da indústria do videogame que é super explorado, que adoece, que assim, tem jornada de 16, 20 horas diárias. Exatamente. 7 dias por semana para lançar um jogo desse que às vezes vem cheio de bug. Não por culpa do cara, mas por culpa do empresário que fica apressando o desenvolvimento. Se olhar esse o jogo saiu há pouco tempo agora do Gollum. Tica que foi. E era eu não vi o preço, né, quando é que saiu, mas não era jogo indie. Mas aí o que? O jogo era muito ruim, assim? Eu não sei, cara, eu tô por fora de jogos, assim. É muito ruim, eu não joguei, eu vi review e todo mundo detonando o raio do jogo. Porque assim, cara, eu vou ser bem sincero contigo. O último jogo que eu joguei mesmo, afinco, assim, foi o Red Dead Redemption 2. Que, cara, é um primor da maravilha joguística do jogo, do entretenimento jogável. E assim, cara, depois disso eu até joguei alguns outros jogos assim que já eram um pouco mais antigos, tipo Detroit Become Human, que, cara, também é um jogo assim maravilhoso. Eu queria aquele do gatinho, Stray, tá na minha lista de desejo aqui. É um jogo indie. Cara, eu ouvi falar muito do Stray, mas assim, eu não fui atrás, sabe? Na verdade, cara, eu vou ser bem sincero, eu acho que já faz um ano, mais ou menos, que eu nem ligo meu videogame, cara, pra você ter noção. Se você tem videogame, eu jogo aqui nesse mesmo PC que eu tô gravando. Aliás, eu comprei o videogame único e exclusivamente pra jogar Red Dead Redemption, que, aliás, é maravilhoso, cara, que jogo incrível, nossa senhora, cara, que jogo, cara, eu queria ter esse jogo em VR, cara, vou falar pra você a sinceridade, imagina esse jogo em formato digitalzaço, assim, em realidade virtual, cara, acho que, pô... Primeira pessoa. Sim, nossa, mano, ia ser do caramba, velho, imagina, velho, que loucura. Isso é jogar um Far Cry, velho. Nossa, Far Cry também ia ser uma loucura, hein, cara. Porra, verdade. Eu tô olhando aqui, jogo indie que eu joguei. Eu tenho aqui o Axiom Verge, não sei. O Hollow Knight, aquele da Lenda do Herói, do Marco Castro. Sei. Limbo, Ori. Limbo é muito bom, cara. Limbo é muito bom. Deixa eu ver indie, o que mais que eu tenho aqui, gente? Yooka-Laylee. Não faço ideia do que seja esse jogo, cara. Tipo um sucessor espiritual do Banjo-Kazooie. Falou grego comigo, quer dizer, é o japonês. Banjo-Kazooie é da época do 64. Super Mario, Zelda, esse joguinho aí. Não, cara, você ainda tá falando grego pra mim, cara. Aqui, To The Moon, é divertido, muito bom também. E o resto uns jogos mais AAA que fala, né? Tipo um The Witcher mesmo, Tomb Raider. Que eu pego só em promoção da Steam. O senhor é uma pessoa que manja muito de jogos? Não, muito não. Eu queria muito saber o que significa o caralhos do AAA. Aliás, por que tem esse nome AAA, tipo 3 As? É porque são 3 As, e eu só sei isso também. Só sei que são 3 As. Acho que é diferente dos indie, né? Sim, então se você, meu querido ouvinte, que é uma pessoa assim, extremamente esclarecida, quiser dizer que esses comentaristas são burros e não entendem nada de jogos e ainda assim quiser falar pra gente o que significa essa bagaça, vocês podem sempre ficar muito à vontade pra falar sobre isso. Por favor. Porque o host aqui é burro e não sabe o que é essa bagaça, tá? Não, você não é burro, você só não sabe. Não sabia, não é burrice. Tendo a ser burro por não ter tal
tal expertise. Não, claro que não. Mas, gente, eu tenho Doom 64 aqui. Cara, Doom roda em qualquer lugar, cara. Até numa calculadora ele roda literalmente falando, tipo, aquelas gráficas assim, sabe? A galera consegue rodar Doom naquelas calculadoras. Menino Thiago, o senhor gostaria de comentar algo sobre o senhor Raulzito falando sobre jogos caros? Ah, cara, pau no cu dele. Porra, a indústria ganha milhões, fora funcionário até. E às vezes entrega um produto bem aquém, né? Convenhamos. Sim, sim. Cara, eu penso da mesma maneira, cara. Eu entendo essa questão que ele fala de que tem que valorizar as pessoas envolvidas no desenvolvimento dos jogos, eu concordo. Mas assim, é engraçado, porque hoje o setor de jogos, querendo ou não, é um setor que roda uma grana mais ou menos até, sabe? Cara, eu acho que jogos tinham passado cinema como... eu acho que sim, cara. Em tamanho de grana envolvida. Então, tipo, a pergunta que fica é quem tá lucrando com isso? Porque aí eles querem sempre onerar quem são os jogadores, tudo, e eles não querem nunca mexer no próprio bolso, né? Eles querem que as coisas sejam feitas, mas desde que não mexam em vossos lucros, né? O problema essa é da Capcom, esse cara, né? Sim. Compara com o que a Nintendo faz. Exato. É uma mídia, um videogame, tipo o Switch. Não é... Dá longe de ser top de linha de geração. Exatamente. Os jogos não são baratos. Tem muita coisa da biblioteca antiga que não vai... Deixa de estar disponível. Eles não tem nenhuma preocupação, tipo, em localizar em português, por exemplo. Sim. Os jogos. E qualquer coisa feita por fã... Tem canal que faz streaming de jogo. Seria até propaganda? Não vou falar que é propaganda. Assim, o cara tá jogando o jogo deles, comprou. E eles vão lá e divulgam o canal. Não, cara, e até questões que nós já trouxemos em notícias passadas de eles processarem pessoas que alteraram o console, saca? Sim. Tipo, a pessoa foi lá, comprou o hardware, entendeu? Pagou por aquilo. Aí fez uma alteração de software X lá e os caras processaram ele, tá ligado? Tipo, mano, cara, isso não entra na minha cabeça de engenheiro, assim, tá ligado? Porque, tipo, mano, é teu, tá ligado? Você pagou, cara. É assim, você não alugou o negócio, você comprou, tá ligado? Então, tipo assim, na lógica capitalista, se você compra, é teu a propriedade, correto? Ou não, né? Você comprar um livro no Kindle, se a Amazon fecha ou se tira do catálogo, qual a chance de eles atualizarem sua biblioteca e sumir com o livro? Possível. Aconteceu algum tempo atrás aí com uma loja dessa de livro online. Então, tudo bem. Perdeu um monte de catálogo, o povo comprou e sumiu. O Atila tava comentando, o Atila fez um vídeo esses dias sobre isso também. Uhum. Então, assim, eu concordo, mas assim, a lógica capitalista diz que a propriedade é tua. Quando você compra algo, você possui a propriedade dessa coisa, correto? Independente do que seja essa coisa. Sim ou não, porque nesse mundo pré-pós-capitalista, a gente está tendo essa tendência, essa feudalização, que você compra as coisas, mas a posse não é sua, que você não comprou de fato, a posse de outra pessoa. Sim, sim. Que nem o Atila mostra o exemplo, o Tesla, você pode comprar um Tesla e não vai ser seu, porque tem um monte de funcionalidade acionada por software que não é liberada, a não ser que você pague uma taxa extra ou uma mensalidade. Pode crer, não. Se você comprou, o carro não é seu? Não, a empresa pode te impedir de usar a função que vem instalada, inclusive. Aliás, eu diria que isso tá mais comum do que não só a Tesla, tá? Inclusive, eu ouvi casos falando que a BMW, a Volkswagen também, se eu não me engano, a Audi estavam fazendo coisas semelhantes, assim, então... Ele cita um monte de empresa no vídeo. Então, tipo assim, acho que isso realmente, assim, é extremamente complicado, porque, assim, o custo do hardware já tá ali, só que você cobra pra habilitar aquele negócio como se fosse um serviço, tá ligado? Então, tipo assim, mano, nossa, cara, isso... Ai, meu Deus, Rosa Luxemburgo estava certa. Socialismo ou barbárie. A comunista britânica. Não, cara, eu fico pensando. Eu até quero pensar com a cabeça do capitalista, tá ligado? Não sei isso não. Só que aí eu tenho a cabeça do engenheiro, manja. Porque pra mim, cara, o mundo open source é uma coisa maravilhosa, sabe? Visto o Arduino, manja. Eu acho que o Arduino é uma das coisas que mais impulsionou a cena maker e todo o rolê do hacker ativismo, os hacker spaces. Eu acho que assim, todos esses lugares, eles só ganharam com o Arduino. E hoje também tem outros tipos de módulos que servem. Mas, cara, eu acredito que até tu saiba o que seja um Arduino, assim, mesmo que o senhor não use. Tenho aqui, eu comprei a plaquinha, um Arduino, os módulos. Então, tipo assim, cara, os caras ganham grana
vendendo. Existem os produtos que são pirateados, entre aspas, porque o projeto é open source, né? É aberto. E você vê como esses caras, eles hoje... Quanta gente que não tá iniciando, que não começa pelo Arduino. Cara, nego que é profissional mesmo, sabe? Que utiliza outras ferramentas que são muito mais fodidas do que o próprio Arduino. Eu mesmo, cara, eu sou uma pessoa que eu tenho diversos projetos no meu GitHub que são open source, que estão lá aberto. Quem quiser pegar e fazer igual, pode fazer, tá lá aberto, desde que utilize a licença Creative Commons e não faça uso comercial. Ou se fizer uso comercial, me paga um dinheirinho, me paga os meus royalties, porque fui eu que gastei tempo desenvolvendo aquilo. Eu penso que isso é bom pra todo mundo, visto como que é o nome daquele jogo? Que vira e mexe sai o jogo, e aí sai um monte de mod do jogo, e assim, viram jogos assim, extremamente maravilhosos por causa dos mods. Isso aí é Bomba Pet. Cara, não... Não é o GTA em si, cara. Eu não vou lembrar agora o nome do jogo. Eu sei que tem um jogo... Não, o Skyrim... Eu sei que o Skyrim tem um mod pra caralho. Eu acho que é o Skyrim, cara. Que assim, a galera cria os mods e o jogo é o que ele é por causa dos mods, entendeu? Ou o próprio League of Legends, se eu não me engano, ou o Dota, não sei qual dos dois, que era um mod a partir do World of Warcraft, né? Ah, eu não sei. Aquele que era da Lan House, a galera ia jogar... Counter-Strike. Counter-Strike. Que era um mod de algum outro jogo também. Sim. Então, assim, você possibilitar que os próprios usuários, eles tenham essa possibilidade de modificar, criar algo novo. Cara, o próprio D&D, o que o D&D não é hoje por causa das licenças que foram abertas para o pessoal utilizar e criar os seus mundos, as suas histórias baseadas em todo o livro de regras do D&D, e dentre outros também. Aqui no Brasil, o Tormenta tem algo muito semelhante, entendeu? O Magic the Gathering também. Então, se você parar para pensar assim, essa lógica que é uma lógica de colaboração, ao meu ver, cara, é 1000 vezes melhor do que essa lógica de estrangular o consumidor, entendeu? E querer tirar até o rim da pessoa por causa de um jogo. Deveria ser, né? O capitalismo, ele, por princípio, o objetivo dele é o lucro infinito com recursos finitos. Exato. E a tendência é ser monopolista. O cara... Sim. Você acha que se o dono da Capcom, se ele pudesse comprar ou destruir todas as concorrentes para monopolizar o mercado, ele não faria isso? Se ele conseguisse? Com certeza, cara. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Ou vamos formar um cartelzinho assim pra manter os preços tudo igual também? Eu não tenho dúvida disso, cara. Bom, então acho que depois dessa pistolagem aqui... E aí, bora comentar? Poeira. Chegando aqui no nosso quadro principal, senhor Tiago, gostaria que o senhor trouxesse a sua primeira matéria. Já Elvis, meu chefe. Nunca serei. Vou começar aqui com uma matéria da BBC, do dia 5 de janeiro de 2023. O título é Arqueólogo Amador desvenda mistério de sinais em pinturas da Era do Gelo. Um restaurador de móveis e arqueólogo amador chamado Ben Bacon, ele descobriu que marcas de desenhos em pinturas rupestres sinalizavam o ciclo de vida e da reprodução dos animais retratados e que eram caçados pelos seres humanos na pré-história. Ele tinha muito tempo livre, passava o tempo olhando reproduções dessas imagens, que estão em cavernas por toda a Europa, e tentando encontrar algum padrão. Uhum. E comparando, ele percebeu que havia sequências de pontos que acompanhavam alguns animais, junto com o desenho. E comparando com animais atuais semelhantes, e deduziu que teria a ver com o ciclo de reprodução dos bichos. É isso, eu achei uma matéria interessante, né? Que é algo que era uma curiosidade histórica, uma curiosidade científica que a gente tinha. Não tinha uma resposta clara. E ele apresentou uma possibilidade bem plausível, com base em observação e tentativa e erro e sacadas inteligentes, na verdade. Sim. Cara, aí, nesse ponto, assim, você me levanta algumas questões que eu não sei se você vai saber me responder ou não. Será que esse cara tinha alguma fonte de renda além da restauração de móveis, alguma coisa assim? Cara, na matéria aqui,
não fala nada não. Então, porque se você parar pra pensar, pelo quesito de ele ter algum tipo de renda que permita ele ter esse tempo livre pra poder estudar, eu acho que é algo pra gente pensar, né? Que quando a gente não tem só que pensar em vender o almoço pra comprar a janta, as possibilidades que se abrem de criar hipóteses mesmo sobre o nosso próprio mundo, olhando pro nosso passado, né? E um segundo ponto que aí eu queria levantar aqui com essa questão é o seguinte: o cara é um restaurador de imóveis, provavelmente ele não é um historiador. Eu não sei. Certo? Não é uma pessoa que é formada em história. Isso eu tô supondo, eu não sei, nem li a matéria, né? Não, ele é apresentado como arqueólogo amador, né? Então, mas... Então, ele não é profissional da área. Então, arqueólogo amador, será que ele é formado em algum tipo de curso tipo história, geografia ou algo do gênero? Saca? Ou é uma pessoa que só tem um colégio técnico, algo do gênero, entendeu? E acabou se especializando em algo do tipo, ou, sei lá, cara, estudou engenharia civil, algo do gênero. Não sei, cara, não necessariamente estudou algo sobre isso. De arqueologia, eu não lembro de outros exemplos, mas eu sei que a galera da paleontologia, século passado, principalmente, tinha muita gente que era paleontólogo amador. Uhum. Gente que ia pra campo, fazia a escavação, fazia pesquisa, dá pra falar também, e descobriram muitos fósseis inéditos na época de dinossauros e de outros animais marinhos. Até a própria a mulher que descobriu, se não me engano, o ictiossauro, a Mary Anning, não vou lembrar o sobrenome dela, ela era, assim, amadora. Ela ia pra praia, tinha um olho bom pra encontrar fósseis, acabou descobrindo muita coisa. Uhum. Você não tem necessariamente ter uma formação profissional para fazer esse tipo de coisa. Você pode ser também um astrônomo amador. Uhum. Alguém que pratica astronomia por hobby, porque você gosta, Sim. sem ter um vínculo profissional com aquilo. Acho que é a ideia dele, né? Sim, mas é isso que eu quero levantar, assim, é o seguinte, como às vezes pessoas que são movidas por uma paixão, por gostar de um determinado assunto e acabam se aprofundando com isso, acabam tendo uma visão diferente de pessoas que às vezes estão enfornadas e concentradas estudando um único pedaço da história, saca? É isso que eu tô querendo dizer, assim. Como você... como que eu posso dizer? Por exemplo, se você fica tão focado em uma coisa, se você se especializa tanto em uma única coisa, às vezes você não consegue enxergar alguns padrões que estão à volta dessa coisa que você está estudando, para formular uma pergunta ou então interpretar uma resposta diferente do que você interpretaria se tivesse um outro tipo de visão. É o que eu venho muito pensando nesses últimos tempos, com relação à bagagem, assim, sabe? Eu não sou engenheiro, tá ligado? Não sou. Eu sou técnico em eletrônica. Mas não tem nada que um engenheiro faça que eu também não consigo fazer. Então assim, o que eu tô querendo dizer não é enaltecer ou romantizar a coisa. Não é isso que eu tô querendo fazer. O que eu tô querendo trazer como discussão é como pessoas de fora de certas áreas às vezes conseguem trazer uma visão mais... Não seria arrojada a palavra, seria mais... diferente, acho que é a palavra... Diversa. Sim. Pode ser, mas dificilmente você vai ter um pesquisador que trabalha 100% sozinho. O cara vai ter um curso de pesquisa, vai ter... orientando, vai ter, em alguns casos, o orientador, ele vai participar de congresso, ele vai levar as pesquisas dele para apresentar em um congresso, ele vai publicar o paper que vai ser revisado. Assim, cara, dificilmente, não existe ciência feita sozinha. E eu acho que, assim, tem um papel, que é do pesquisador, que se dedica integralmente àquela ideia. E às vezes, por estar muito imerso, ele vai perder, talvez, alguma nuance, que é, assim, o que esse cara conseguiu fazer. Ele teve um insight inteligente e chegou a essa conclusão. Mas ele também levou essa ideia para pesquisadores, para acadêmicos mesmo, que foram lá e validaram a ideia dele. Ele só não apresentou e disse que estava certo. Ele pôs à prova o que ele tinha apresentado. Entendi. Porque, sabe por que eu tô querendo levantar isso? Por que eu tô falando isso, cara? Eu não sei se você escuta ou não o Foro de Teresina. Eu ouvi alguns pouquíssimos episódios. Tá. No último episódio deles, no episódio 273, Chacinas em Série, eles falaram um pouco sobre a Katalin Karikó, que é a bioquímica húngara que ganhou o prêmio Nobel, inclusive agora em 2023, por conta do estudo, da pesquisa que ela fez em diferentes tipos de RNA.
E, cara, é muito interessante a trajetória dela, e aí eu não quero romantizar todos os problemas e tretas que ela passou, mas assim, ela veio da Hungria e aí, assim, ela passou um perrengue na universidade que ela estudava, ela foi para os Estados Unidos, lá ela foi aprender o inglês, tipo, depois de muito mais velha, muito tempo lá dentro, e ela era sempre rebaixada nos laboratórios que ela estava trabalhando, e aí assim, ela não tinha grana, não tinha fundos nem para contratar um assistente, tá ligado? Então, tipo assim, ela tinha que fazer tudo, e ela diz que muita coisa do que ela aprendeu foi em decorrência desse ter que fazer tudo, e aí eu não tô querendo romantizar a coisa, saca? Uhum. Porque, cara, é uma merda você ter que fazer isso, certo? Seria você ter ajuda, mas isso possibilitou com que ela tivesse uma visão ampla e esse estudo de RNA dela permitiu que a gente tivesse a vacina da Covid com uma qualidade, assim, excepcional, entendeu? Então, essa questão de ver por diversos pontos e às vezes a gente... Por que eu tô dizendo isso, cara? Tem certos engenheiros, e aí eu conheci alguns assim, que eles tinham uma visão muito fechada na hora de projetar alguma coisa, tá ligado? E quando alguém chegava com uma ideia que era muito diferente e absurda, essa pessoa desdenhava, saca? E isso eu posso dizer porque aconteceu comigo, mano. Eu desenvolvi um sistema de automação residencial alguns meses antes da Sonoff, que é uma empresa chinesa fodida, desenvolver o mesmo equipamento, tá ligado? Só que quando eu desenvolvi, o meu custo para criar aquilo era muito alto, tá ligado? Era coisa de 6, 7 vezes mais alto do que a Sonoff conseguia produzir, manja. Não tô querendo dizer que eu sou o cara maravilhoso, mas quando eu propus essa criação para alguns engenheiros, todos eles me disseram que era impossível fazer aquilo que eu fiz, tá ligado? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, quando a pessoa ela tá tão focada em alguma coisa, ela não consegue abrir o olho para aquilo que é diferente, manja? Cara, não sei, sinceramente. Cara, no caso do engenheiro, às vezes até a formação do cara, às vezes ele era até um mau aluno, aprendeu aquele beabá dele e não sabe fazer muito diferente. É possível. Acontece. A gente teria que perguntar isso pro Léo e pro Roger, que estão mais lidando com o engenheiro mais de perto, né? Sim, sim. Mas o Léo contava umas histórias sobre os coleguinhas dele da faculdade também. Tinha umas pessoas interessantes. Eu, quando trabalhava numa certa empresa aí, cara, eu conheci um engenheiro de Unicamp que nunca tinha apertado um parafuso na vida dele, tá ligado? O cara não sabia a diferença entre chave de fenda e chave Phillips. O cara era engenheiro eletricista, diga-se de passagem. Nossa Senhora. Então, tipo assim, tá ligado? Tipo, é uma coisa que, pelo menos pra mim, é óbvia e pro cara, o cara não sabia qual que era a diferença, mano. O cara queima o chuveiro, tem que chamar o marido de aluguel pra... Cara, eu não acho difícil que isso já tenha acontecido alguma vez, tá? Justo. Por que não, né? Sim, é isso aí. Isso aí. Bom, você gostaria de trazer mais alguma matéria? Porque a matéria que eu pretendo trazer, ela é um tanto quanto pesada, cara. Traz a velho. Bom, então vamos lá. A minha matéria, cara, ela, na verdade, são 3 em 1. Tem uma roubadaça aqui. Ladrão. Mas é porque elas têm uma historinha aqui, mano. É o seguinte. Na última terça-feira, no dia 3, então aqui a primeira matéria um professor, ele é levado para a delegacia após sacar faca durante briga com alunos da Unicamp. É uma matéria da CNN, escrita pela Maria Clara Alcântara e Flávio Esmerinda na CNN. Logo na sequência, no mesmo dia, só que no período da noite, saiu uma matéria na Band UOL, dizendo: quem é Rafael Leão, professor da Unicamp, que foi gravado agredindo alunos. Também saiu no dia 3 e é uma matéria não assinada da redação. Inclusive, essa matéria dá alguns indícios de quem era esse professor que atacou o aluno. Inclusive, tem vídeos na internet desse professor atacando o aluno. Eu vi. Diz que ele começou a lecionar na Unicamp em 2007 como professor temporário e virou funcionário público da Unicamp 2 anos depois. De 2008 a 2009, ele foi professor adjunto da Universidade Federal do Paraná. Inclusive, nas redes sociais, o senhor Rafael costumava postar fotos com armas. Em uma imagem é possível ver ele treinando tiro, inclusive tem um vídeo na matéria, se vocês quiserem ver, vocês podem ver. Ele também se colocava contrário à esquerda política, então vocês já sabem pro tipo de pessoa que ele gostava, e ele já chegou a dizer que jamais será vermelha. Ele dizia em uma legenda de uma fotografia que ele publicou da bandeira do Brasil. O perfil do Instagram dele apareceu
desativado na própria terça-feira, no período da noite. E aí, essa é a cereja do bolo, meu querido. A cereja do bolo é o seguinte: na matéria do dia 4 à tarde, na quarta-feira à tarde, é uma matéria do último segundo no IG, diz que Unicamp, professor que apontou faca para aluno, é vítima, diz a polícia. Eu vi isso. É uma matéria escrita pela Dimitra Coutinho, do dia 4 de outubro de 2023. Então, basicamente a matéria diz que a Polícia Civil esclarece que foi instaurado um termo de circunstância pelo 7º DP de Campinas, com lesão corporal e incitação ao crime, e o caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal GCRIM. Na ocasião, um professor da instituição de ensino e um aluno foram conduzidos à delegacia e prestaram depoimento. Todas as partes foram ouvidas e o professor foi qualificado pela autoridade policial como vítima. A Polícia Civil está à disposição para a formalização de novas denúncias e ressalta que todos os fatos podem ser anexados ao TC, ao termo circunstanciado, para a apresentação do Poder Judiciário e análise do Ministério Público. E aí, meu querido, o que eu queria trazer para a discussão? Primeiro, essa questão, e aí eu conversei com 2 pessoas da Unicamp, e as 2 pessoas me disseram que o cara era, assim, bolsominion full stylish, tá ligado? Caralho. Isso supostamente, porque eu não tenho como provar. Isso foram que pessoas me falaram. Abre aspas. Abro aspas e supostamente falando. Mas aí, o que eu queria trazer para a questão? A gente já falou diversas vezes sobre a polícia, a questão de refundar as polícias e tal. E aí a Sandra, vocês sempre trazem a questão de que as polícias civis são um pouco melhor que as polícias militares e assim por diante. E com isso, cara, eu sinceramente não consigo acreditar mais na polícia, tá ligado? Inclusive na polícia civil. Porque, cara, é nítido o que aconteceu. Tem um vídeo, tá ligado? Do aluno segurando o professor e os seguranças tendo que ir lá tirar a faca do cara, sabe? O vídeo é nítido. É claro que a gente tá julgando com base em 30 segundos de vídeo, mas por conta de todas as circunstâncias e todo esse perfil criado no portal da Band sobre ele, e sabendo essas coisas que aconteceram e supostamente sobre o que foi falado sobre ele também, cara, que doença é essa de que uma vítima, ela é transformada em agressora, tá ligado? Eu juro que eu não tô conseguindo mais entender que loucura é essa que a gente tá vivendo. Cara, Tá, vou falar fascista. Tem fascista em todo lugar? Talvez tenha, mas não sei se é a palavra certa que cabe aqui. Mas tem gente que vai ter opiniões talvez próximas desse professor em muitos lugares, inclusive da polícia, na civil, na militar, na federal. Como teve na federal, tem a CPI lá, mostrou que tinha muito gente planejando um golpe na Polícia Federal, com aquele povo que estava fazendo blitz na de eleição. Nenhuma polícia vai estar imune a isso, nenhuma força policial do Estado vai estar imune a isso. Como nem a docência está imune a isso, como se vê pela própria atitude desse sujeito, né? O que a gente teria que ter? Teria que ter uma instituição, deveria-se ter instituições republicanas mais fortes para coibir esse tipo de atitude, né? Uhum. Eu vou falar que o cara deveria ser punido preventivamente por ser bolsominion. Não, ele no princípio, ele é um funcionário público, né? Tem Sim. O direito que assiste ele é o mesmo que assiste a qualquer outro professor. Sim, não perde o direito dele por estar errado. Se eu dissesse o contrário, seria eu bolsominion, eu acho. Provavelmente. O problema é esse, né? O problema é esse. A gente não fala essas coisas porque a gente tem noção. E que a recíproca não seria verdadeira. Sim. Mas eu vou falar que tem gente que fala o que ele quiser? Não. A liberdade de expressão não é ilimitada. Você tem limites. Justo, concordo. Não é paradoxo da tolerância, né? O que esses casos revelam? Eu não sei. Sei lá, o despreparo talvez da necessidade. Revela também o que a gente já discutiu lá no comecinho desse podcast, quando a gente falou lá dos atos golpistas do dia 8, com mais proximidade no tempo, né? Que a gente falava bastante disso. O que essa gente é? Uma galera ressentida, uma galera que quer um Brasil que nunca existiu, mas que na cabeça deles existiu em algum momento. É tipo o cara pegar, a nossa bandeira nunca será vermelha. É que nem o Dalton falou, a palavra Brasil quer dizer vermelho. Então, sabe o que isso me dá a impressão? De que pessoas com uma certa... E isso eu não posso dizer que... Eu não posso fazer uma generalização de 100%, mas a impressão que me passa é que essas pessoas que têm uma certa tendência
por sentirem, eu diria, um certo prazer por... Não seria poder, tortura, não seria isso, cara, mas... Violência. Pela violência, exato. Essas pessoas com esse certo gosto pela violência acabam indo sempre para esses postos que são de poder, porque, cara, querendo ou não, uma polícia, seja ela militar, civil ou federal, é uma máquina de poder, certo? Em tese, eles são cidadãos tanto quanto nós, que somos civis, pessoas que não trabalhamos em uma força estatal, seja ela qual for. Mas não é isso que pelo menos eu vejo. Eu vejo que muitos deles se sentem como uma categoria acima das pessoas, entendeu? Do cidadão médio, vamos dizer assim, não para chamar o cidadão de bem, mas eu vejo que, assim, eles se veem como uma categoria acima, sabe? Um grupo de pessoas que muitas vezes fazem uso de seus cargos para intimidar outras pessoas, visto um vídeo que rodou na internet, principalmente no YouTube, há algum tempo atrás, e aí eu vou dar uma procurada para pedir para você colocar aqui o link, de um grupo com alguns policiais civis que foram intimidar uma pessoa na casa dela, assim, sabe? Sem mandato, sem nada. Sim. Simplesmente porque aconteceu alguma briga entre vizinhos e o vizinho tinha um contato com os caras da polícia. Manja? Sim. E então o que eu tenho pensado ultimamente é como resolver esse tipo de problema, porque quanto mais eu vejo essas coisas, mais eu sinto um mal-estar em pensar que quanto mais o tempo passar, mais essas coisas vão ser mais comuns. Principalmente porque a gente não refunda, não resolve, não repensa, sabe? Não pune, porque militar golpista não é de hoje, entendeu? Não começou em janeiro desse ano, militar golpista, entendeu? Militar golpista tem desde o início da República, desde quando o Brasil, aliás, o Brasil, pra quem não sabe, o Brasil foi fundado a partir de um golpe de Estado. A República. Então, é isso, assim, sabe? Por que a gente não aprende com a nossa história? Por que a gente não vai pra frente? Parece que se a gente dá um passo pra frente, como sociedade, ao mesmo tempo a gente dá 3, 4 pra trás, entendeu? Com certos deputados querendo tirar direitos de pessoas que são minorias, e aí eu quero dizer como minorias sociais, não necessariamente minorias populacionais, que é o caso do casamento LGBTQIA+, sabe? Cara, como? Por que isso, sabe? Por que a gente não consegue andar pra frente, ser uma nação progressista, sabe? Por que esse conservadorismo total, assim, que as pessoas... Porra, cara, essa nostalgia de passado, de na época da ditadura era melhor... Que isso, sabe? É uma tecla que a gente vem batendo há muito tempo já, e eu juro que assim, cada dia que passa eu não encontro, não é querer encontrar uma solução simples, sabe, pro problema complexo, mas assim, eu não consigo nem... Então, cara, eu não consigo ver nenhuma luz no fim do túnel, sabe? Porque é um conjunto de falácias que pega, sabe? Que pega pra todo mundo. E isso eu quero dizer pra grande parte da população do Brasil. E eu juro que assim, eu não consigo ver pelo menos uma luz, entendeu? Cara, mas a gente como sociedade tem uma memória muito curta, e quando a gente tenta lembrar, tenta trazer a memória pra frente pra aprender com essas coisas, sempre tem aquela galera que vai puxar pra trás. Um exemplo mais prático disso é a Comissão da Verdade. Sim. Que tentou trazer a memória dos mortos desaparecidos da ditadura, inclusive retomando a ditadura Vargas, né? O Estado Novo. Uhum. Não se restringiu à ditadura militar de 64, não. Voltou lá no Vargas. E esse grupo de Bolsonaro e Companhia Limitada falando, renegando, torto e direito. O SBT chegou a fazer aquela novela Amor e Revolução, que mostrava depoimentos de militantes da esquerda que foram torturados na ditadura. E esse povo de direita caiu em cima. E
Acho que é isso, né? Essa oposição entre direita e esquerda que mostra o caráter e a posição de cada uma. O que a esquerda quer? Quer igualdade de salário, quer educação, quer saúde de qualidade, quer direito trabalhista, quer uma vida digna com acesso à diversão, à arte, à cultura, a lazer. O que a direita quer? Que é o oposto disso. Escravia é pátria, família e liberdade. Que pátria, o seu arrombado? Sim. Eu cansei de ver... Nem cansei de ver. Tu tá discutindo com um maluco na internet. Tempo livre dá nisso. O cara falando, não, você tem que respeitar a bandeira, tem que ser patriota. Tá, cara, o que importa a bandeira? Se tem gente morrendo de fome. O que vem primeiro? A bandeira ou o povo? Mas a bandeira é o símbolo. A bandeira é um símbolo vazio, você não tá ligada a uma consciência de nação, que não tá sendo... E a nação tá sendo vilipendiada enquanto milhares de pessoas morrem de falta de vacina que existe. Ou seja, o povo deveria vir antes da bandeira. Eles colocam essa bandeira é um símbolo. Símbolo de quê? O que ela representa? Representa o país. Tá, e o país é feito de quê? É o território? Então eu posso tirar todas as pessoas do país. Eu tiro todas as pessoas, o país continua. Continua o país, a terra e a bandeira, sem ninguém dentro. Você pode ter um povo sem um país. Você não tem um país sem um povo. E as pessoas não colocam o povo como o que vem antes. Assim, eu até não acho a ideia de identidade nacional e aí de patriotismo por si só algo ruim por si só. Porque eu até acho essa ideia interessante da seguinte maneira. É interessante quando você extrai ferro e vende a porra do ferro pra China e a China industrializa isso e depois revende pra você. Porque aí você vende por uma miséria e compra a preço de ouro, sabe? Ao invés de você fomentar dentro do seu país a manufatura disso e vender a preço de ouro, entendeu? Não é isso exatamente. Não, eu sei, eu entendi. O que eu tô querendo dizer é a minha visão de patriotismo, entendeu? Uhum. Pra mim, o patriotismo começa quando você beneficia o seu povo, primeiro, em detrimento dos outros povos, vamos dizer assim. E aí, é claro que na lógica capitalista de que você tem que fazer pro seu primeiro ao invés de o próximo. Eu preferia 1000 vezes e aí entra o meu lado poliana, de que não existissem fronteiras e todos nós entendêssemos que nós somos humanos, entendeu? Que não importa se eu sou brasileiro ou moro dentro de um país no continente africano ou no Congo, por exemplo, que essa diferença geográfica só, que isso não fosse impeditivo para nós entendermos que nós somos seres humanos, entendeu? E aí eu não quero nem dizer só como iguais, saca? Porque a gente sabe que nessa lógica de uma sociedade geral extremamente desigual, nós não somos iguais, entendeu? Mas eu gostaria que nós fôssemos iguais, que eu tivesse a mesma oportunidade que qualquer outra pessoa e que a pessoa que tem menos que eu tivesse a mesma oportunidade que eu tive, sabe? Pelo menos esse é meu lado poliana da coisa. Eu gostaria que a gente se vesse como uma só nação, entre aspas, como um só planeta, sabe? Que toda essa bosta que tá acontecendo hoje, e aí que eu quero enfatizar muito a bosta que é esse aquecimento global que a gente tem hoje, onde a gente tem rio secando no norte do nosso país, dentro do Brasil, entendeu? Por conta de uma lógica extrativista absurda de certos pequenos grupos de pessoas cara, ver gente passando fome, sede. Cara, como me doeu ver boto morto, peixe morto, sabe? Peixe sofrendo porque não tinha oxigênio na água por conta do aquecimento da água, que faz com que o oxigênio evapore, sabe? Então, é tudo essa questão de que, cadê? Porra, como que a gente não consegue se unir, se juntar, fazer com que todo mundo... Cara, e aí a lógica socialista, pelo menos, eu acho que tem um pouco mais desse pensamento que eu tenho hoje, entendeu? Cara, mano, sabe, pensando em nacionalismo e patriotismo, nacionalismo é uma ficção moderna. Justo. Sim. Por que é uma ficção moderna? Porque eu não quero dizer que não existam nações. Existem nações. Mas nação é um conceito moderno que se a gente vai ter a formação desses grandes estados europeus que vão passar daí a levar a sua forma de organização perto do mundo. Não quer dizer que não existiam povos com diferenças, com guerras, com características próprias, com mais étnicos centrados em si e que estavam dispostos a entrar em tapa com o outro. Mas também existiam grupos que viviam de boa há milênios, com diferenças culturais, religiosas e linguísticas, e conviviam, comerciavam, estavam tranquilos uns com os outros. Mas essa construção de nacionalismo, ela serve para também dividir
Tchau, comunista. Dividir, tirar a união da classe trabalhadora. Acho que o Marx falou, o trabalhador não tem nação, ele é internacional. Porque o capital é internacional, o capitalista é internacionalista. Ele não tá, o capitalista dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, ele tem suas particularidades? Tem. Mas na hora de foder um país do terceiro mundo, um Brasil, um Congo, uma África do Sul, uma Guiné, sei lá, Tuvalu, ele vai e não tá nem aí. Vão se unir, vão foder do modo que der. Vão desindustrializar, vão dar golpe, como deram golpe nos anos 60, deram golpe nos anos 70 na América Latina. Assim, e não vai ter um processo de união que vai, nós somos todos iguais. Porque nós não somos todos iguais. Nós temos um nível de classe, tchau, comunista, doutrinador. Nós temos um nível de classe, claro, que é a burguesia internacional, é o imperialismo. Na sua faceta mais degenerada dessa época tardia que nós vivemos, que está destruindo o mundo. E eles não vão mudar, porque é intrínseco deles. É o que eu falei antes, eles querem o lucro infinito num mundo de recursos finitos. E se eles não conseguem isso pelo lucro direto, pela venda com excedente, eles vão buscar o lucro pela destruição da fonte do lucro, que é essa transformação da valia, baixando o valor da força de trabalho e baixando o valor degradando a condição de vida do trabalhador, aumentando o desemprego, como a gente viu no outro cara falando. Sim. E o que isso vai gerar? Vai gerar toda essa merda, vai gerar esse bando de adesão ao fascismo, com ferramenta de controle das massas. E funciona. Você tem essa galera de direita que acha, não, porque o comunismo vai tomar o seu carro. Quem toma o seu carro é o banco, filho da puta. Sim. Quem toma o seu carro vai ser a Tesla ou qualquer outro, que se você atrasar uma prestação, ele vai ligar pro automático, vai tirar da sua garagem, ele vai levar pra concessionária de volta. É isso aí. Quem é que vai tomar seu carro nessa porra? Sim. Mas você sabe que enquanto eu tava conversando contigo, tava pensando e agora com você falando, a maneira de você pensar países não deixa de ser um meio de fazer com que você seja uma pessoa diferente e veja o outro não como um igual, mas sim como um inimigo. Porque quando você tem inimigos, a única coisa que você deseja pro seu inimigo é o extermínio dele. Então é um meio de você manter e assim, eu nunca tinha pensado por isso que eu gosto de conversar tanto com você, com o pessoal que vem gravar aqui com a gente, porque muitas vezes enquanto eu falo, eu reflito sobre aquilo que eu tô falando e sobre aquilo que vocês estão me falando. Então assim, essa maneira de fazer com que nós vejamos o outro como diferente, como algo, como um inimigo, e aí é que eu falo sempre sobre a futebolização das coisas, porque essa pra mim é a lógica das torcidas organizadas. Eles veem o outro como algo que deve ser exterminado, entendeu? Aquela torcida rival, ela tem que ser exterminada. Então, essa é uma maneira de dividir tudo, dividir as pessoas, porque você tá sempre colocando essas pessoas dentro de caixinhas, da caixinha do país, a caixinha do estado, entendeu? A caixinha da cidade, a caixinha do bairro. Essas pessoas, elas são tão subdivididas em caixinhas. Nossa, cara, você tá explodindo minha cabeça agora. A pessoa, ela é tão subdividida em caixinhas que ela é incapaz de ver aquela pessoa do Pará como um igual. Saca? Porque pra você se ver como igual, tem tantas subcamadas que não te permitem isso. E aí faz com que você fique com um pensamento tão estreito no seu egocentrismo que não te permite que você simplesmente pense que uma pessoa de um outro país pode passar pelas mesmas coisas que você passa, entendeu? Você tem que se ver como, antes de tudo, um trabalhador. Alguém que ocupa um lugar muito específico na luta de classe. E entender que todos os trabalhadores desse país estão nesse mesmo lugar que você. Sim. Ou no Rio, ou no Pará, ou no Rio Grande do Sul. E no resto do mundo também. Nos Estados Unidos, na Alemanha. Você parar para ver a guerra da Ucrânia. A guerra não é do trabalhador ucraniano e do trabalhador russo. Embora eles estejam contaminados pela propaganda a favor da guerra. Mas não interessa ao povo trabalhador a guerra. Interessa a elite, ao imperialismo. Aliás, eu diria mais. A guerra é feita por dois filhos da puta, entendeu? Tudo bem que aí tem a questão de um que foi mais filha da puta que o outro, porque um invadiu primeiro, mas são dois filha da puta que não se encontram pra dar um tapa na cara de um do outro e resolver essa porra logo, e bota um monte de gente
gente pra morrer numa guerra que elas não quiseram entrar, entendeu? Que foram obrigadas a entrar por conta desse sistema de subcaixinhas que eu acabei de falar aqui, entendeu? E pra mim são dois filhos da puta. É isso que é verdade. Por favor, siga, senhor Thiago. O problema, às vezes, a pessoa até quer entrar pro exército porque ela é convencida da propaganda. Ela quer, não, que é o meu país, eu tenho que defender a minha pátria. Ou outro inimigo, eu tenho que matar ele. Não tem essa percepção de unidade. Você vê, se a gente voltar lá para a primeira ou para a segunda internacional, agora, não lembro qual que foi, qual que estava ativo na época da Primeira Guerra Mundial. Quando teve os partidos comunistas podiam ter votado contra os créditos de guerra para a Primeira Guerra Mundial e votaram a favor. Ou seja, jogaram o proletariado do seu país na guerra contra o proletariado dos outros países. Da Alemanha contra o resto do mundo, a princípio, na Primeira Guerra ainda. Ou seja, algo que foi uma traição e uma capitulação dessas direções. E que jogou lá milhões para a morte na Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial também se repetiu o problema. Eu acho que foi a segunda internacional que votou a favor dos créditos no começo da Primeira Guerra Mundial, que facilitou talvez pelo menos o início do conflito na escala que teve, e depois isso aí depois o Lenin fundou a terceira. Isso aí, agora tivemos uma aula de comunismo. Pra variar. Senhor Thiago, eu não tenho mais muito pra falar, eu acho que assim... É muito necessário a gente refundar tudo. Nosso país, cara... Ai, cara, é muito triste ver o que a Constituição de 88 virou hoje, sabe? Pelo menos que nem eu tava conversando com uma argentina hoje, e ela me contando sobre as coisas que estão acontecendo na Argentina, muito me lembrava 93, 94 aqui no Brasil, quando a gente passou por aquela hiperinflação antes do Plano Real, né? Porque, querendo ou não, a gente tem aí pelo menos 28 anos de uma certa estabilidade econômica, com altos e baixos, mas uma certa estabilidade econômica. Mas eu me lembro de ir no mercado e, tipo assim, ter que ir essa coisa de compra do mês, porque ou você comprava logo no começo do mês, ou no final do mês você não tinha dinheiro pra mais nada, entendeu? O salário já era, corruía, né? Você não conseguia se alimentar, entendeu? Eu me lembro disso acontecendo no dia a dia, assim, sabe? E quando ela tava falando isso, eu falei, cara, como que a Argentina não consegue se espelhar um pouquinho no Brasil, nas coisas que aconteceu aqui, sabe? Com relação ao Plano Real, pra tentar ver se sai dessa hiperinflação que tá lá. Tadinha, Argentina, acho que sei lá o que espera a gente agora. Também não sei, cara. Supondo que esse maluco ganhe, né? Se não ganhar, pode ser menos pior. Cara, tem grandes chances dele ganhar, viu? Eu não sei, eu não tenho acompanhado como é que tá. Tem pesquisa de intenção de voto lá? Cara, parece que nas pesquisas ele é o primeiro colocado. Agora a questão é quem vai pro segundo turno com ele. Mas primeiro em quando? Com o primeiro? Mais de 30%, assim. Diferença? Não, ele mais de 30%, o segundo colocado tipo coisa de 15%, assim. 15%. 15% de diferença. Realmente é foda. É muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil em 2018. Antes de tirarem o Lula, claro, né? Sim. Mas é algo muito semelhante, assim, ao quadro. E inclusive até a visão do político lá, o senhor Milei, é muito parecida a maneira como ele copta as pautas. Parece que ele literalmente aprendeu direitinho. Não é o Canon, né? QAnon. QAnon, não tem esse movimento. Tem movimento, não tem. A gente fala, o imperialismo é internacional. Tá aí, abraçam todo mundo. É isso aí. Senhor Thiago, gostaria de trazer mais alguma matéria? Cara, mais de programa, deixa pra semana que vem. Então é isso aí. Gostaria de trazer aqui as nossas redes sociais. Primeiramente, aquele nosso meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você encaminha para comentaristasPod@gmail.com, e ele não tem sistema de spam, então você pode encaminhar o que você quiser. Nós iremos ler e trazer no próximo episódio. Não mande nudes para o Adrian ver. Por favor, eu não quero ver nudes. Temos também as nossas redes sociais, no Instagram como ComentaPod, no Twitter como ComentaPod, no Blue Sky como ComentaPod, e em qualquer outra rede social sempre como ComentaPod. Eu sou o Adrian Lemos, não estou em nenhuma rede social, mas se você quiser, você pode mandar para o meu querido amigo Thiago. Quais as suas redes sociais, senhor amigo Thiago? Vamos lá, pegar um pouco de ar. Não, vocês podem me encontrar como @Historiando com TH de Thiago, Historiando de História, no Twitter, no Threads, no Blue Sky, no Instagram, no TikTok, na Twitch, e eu lembrei que eu tenho o cu também, é a minha arroba.
de historiano. Ainda bem que você tem. Também temos o cu. Meu cu tá meio parado, mas existe lá. Quem quiser entrar no cu pode entrar, fica à vontade. O cu tá meio constipado. Tá meio constipado o cu, coitado. E é isso, gente. Sigam nós lá. Temos também o nosso querido Roger Manrique no Twitter como Roger Manrique, no TikTok como Roger.manrique. Aqui a nossa querida Nathani Félix no Twitter como Nani Félix. A nossa querida Sandra Maia no Twitter como Sandra Maia com Y e H no final. E temos também aquele professor de história carequinha chamado Dalton Cabeça. Ele está tanto no Instagram como Dalton Cabeça, quanto no Twitter como Dalton Cabeça. E tem também o podcast dele, o de Cabeça na História. Acho que a cabeça é um elemento central que podemos falar. E senhor Tiago, gostaria de deixar alguma recomendação para os nossos queridos ouvintes? Escovem o dente, usem fio dental, passem protetor solar e não votem em fascistas. Justo. Então, com isso a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Bye. Vida longa e próspera. Bueira. Tu não contou os 4, bonito. Não sincronizou? Só tem eu e você, mano. Tá bom. Você que sabe. Acho que nem ontem eu contei até 4, né? Ontem eu acho que contou sim. Só tem nós dois mesmo na gravação. Tá bom. E abro aspas aqui pra fala dele. Na minha opinião... Baixo, não? Oi? Valor muito baixo. Não. Falei valor alto? Alto. Deixa eu refazer então.